Mais uma reflexão aqui de hoje em nosso programa, para você que está nos ouvindo nessa tarde especial de hoje. Quero agradecer imensamente, a audiência, os irmãos também que acompanham o nosso programa, aqueles que sempre lembram de nós em vossas orações. Que Deus possa abençoar você, a sua vida. Muito obrigado, porque oração é um gesto de amor, né? O texto que eu quero estar meditando com você se encontra na carta de 1 João, tá? Carta de 1 João, no capítulo de número 4 e o versículo de número 18. Então, para você que tem a sua Bíblia, quiser me acompanhar, e o tema hoje é interessante, nós vamos falar sobre o medo. O medo. E vamos ver o que a palavra de Deus tem a dizer a respeito desse assunto. E eu tenho certeza que é uma palavra oportuna. E aí a gente vai dar exemplos de alguns homens da Bíblia que venceram o medo, que venceram a afronta e foram bem-sucedidos naquilo que eles fizeram. O texto que eu quero ler se encontra em 1 João, capítulo 4, versículo 18, que é desse versículo que a gente vai trazer outros versículos, Quero usar esse texto como base, que diz assim: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Essa aqui é a versão Almeida, revista e atualizada. Então, meus queridos, o texto aqui deu para perceber que aquele que tem medo não foi ainda aperfeiçoado no amor de Cristo, no amor de Deus. O amor de Deus, que é Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, olha só, que deu, texto conhecido, João 3,16, que deu o seu Filho unigênito, ou seja, o Filho único, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que o medo assombra a vida de tantas pessoas, Porque tantas pessoas têm medo. Uns têm medo da morte, outros têm medo da crise, outros têm medo do desemprego, outros têm medo de perder o casamento, outros têm medo de ficar sozinhos, outros têm medo de ficar doentes, outros têm medo, que é o maior medo do ser humano, Muitos, aqueles que não conhecem a palavra, claro, medo da morte, porque não tem a certeza para onde vai. E eu quero dizer uma coisa para você. Um homem verdadeiramente que acredita em Jesus Cristo, ele não teme a morte. Como assim, irmãos? Não teme a morte. Quem tem convicção de fé no Senhor e na sua palavra, não teme a morte, mas teme a Deus. Agora, temer a Deus é diferente de não temer a morte, Porque o temor a Deus é justamente para guardar o seu coração em Cristo Jesus. É para guardar a sua vida em Cristo Jesus. E quando falo isso, não é uma vida somente terrena, mas uma vida eterna, O temor a Deus é para você viver em obediência, seguindo os princípios, vivendo a vontade de Cristo para a sua vida, procurando fazer a vontade de Cristo através da sua vida. E hoje o medo domina o coração das pessoas, porque elas não têm a certeza, não têm o domínio do que vai acontecer amanhã, não têm o controle, na realidade, do que vai acontecer amanhã. E essa falta de controle gera também, de alguma forma, um medo, preocupações, ou seja, uma pessoa se preocupa com aquilo que não aconteceu, ela se ocupa com algo que não aconteceu,
E aí vem a origem da palavra preocupação. Ela se ocupa antes do problema acontecer. E, sendo assim, muitas pessoas estão sendo dominadas pela ansiedade e pelo medo. Agora, que medo é esse? O que esse medo gera? Ora, o medo, ele gera diversos problemas emocionais. E alguém pode até me perguntar, irmão Edmilson, mas não é bom sentir medo? Eu diria que o medo ele não traz nenhum benefício. Até para coisas que pode te preservar de você se enfiar numa furada. Eu digo que, em vez de você sentir medo, e você possa pensar que esse sentimento te gere algum benefício, para algumas situações que você acha que ter medo é importante, eu diria que você tem que usar a prudência, não necessariamente o medo. Porque é justamente a prudência é que te evita de você cometer loucuras ou fazer besteiras com a sua vida. E a prudência não é a mesma coisa de medo? Não. A prudência é você saber medir o impacto das suas escolhas, das suas decisões. Saber que aquela atitude que você está tomando, ela vai ter uma consequência. Então você reflete, você se previne, se prepara. Ou seja, você procura ser prudente em relação àquilo que você vai fazer ou até aquilo que você vai falar. E aí entra outras virtudes que um homem que conhece a palavra de Deus consegue gerenciar isso em seu coração, que é a questão do equilíbrio. Equilíbrio para saber lidar com momentos e situações adversas. Ou seja, aí são as virtudes que um homem que tem o conhecimento da palavra de Deus, obviamente tem sabedoria, ele vai conseguir gerenciar isso na sua vida. Uma das coisas que eu posso canalizar que é importante para um homem que conhece a palavra de Deus é justamente a questão dele, por exemplo, usar o bom senso. Usar o bom senso e o equilíbrio é duas coisas que andam juntas. E em alguns momentos essas palavras elas são praticamente a mesma coisa. Mas isso vai te ajudar a não fazer loucuras e a não cometer e não tomar decisões precipitadas, principalmente em áreas importantes da sua vida, como o relacionamento, né? Porque o relacionamento é a parte mais importante da vida do ser humano. Relacionamento com Deus, relacionamento com a sua esposa, relacionamento com o seu marido, relacionamento com as pessoas. Ou seja, nós somos pessoas que estamos inseridas num contexto social. Então, você tem que saber lidar com as pessoas, com o ser humano, com as dificuldades, com os desafios. Isso faz parte da nossa vida. Agora, a questão é que em algumas situações o medo também tenta nos assombrar, né? E o medo é gerado por aquilo que nós não conhecemos. Quando nós não conhecemos algo e não temos domínio sobre aquilo, nós sentimos medo. Qual a melhor forma de vencer o medo? Primeiro é se preparando para aquilo que você tem medo. É o medo da morte? Então você tem que se aproximar de Deus para conhecê-lo melhor. Porque essa é uma realidade da qual todos nós vamos nos deparar algum dia, em algum momento. Não tem como nós fugirmos dessa realidade, né? A morte, se Jesus não voltar antes, é algo que vai de fato, é algo que de fato nós vamos passar. E eu digo o seguinte, que um coração que está aperfeiçoado no amor de Deus, ele não se preocupa com essas coisas. Ele não fica pensando na morte, nem nas coisas ruins, porque isso sabota a sua vida. Você deixa de viver coisas boas, coisas importantes,
preocupado com coisas que não aconteceram, né? E você deixa de viver. Tem muitas pessoas, os médicos, por exemplo, quando a pessoa é diagnosticada com uma grave doença, o mais importante é você tentar viver de maneira que aquilo não domine completamente os seus pensamentos. A partir do momento que você não permite que a informação da doença, né, influencie no seu emocional, você consegue responder bem ao tratamento e, claro, até chegando à cura. Porque é um conflito muito forte quando você recebe uma notícia de um diagnóstico grave e você tem que lidar com aquela realidade daquele diagnóstico e você, de uma forma paralela, exercitar a fé para não deixar se abater, para não se abalar e não ser dominado por aquela notícia ruim da doença. Irmão Edmilson, eu confesso que isso para mim é difícil. Tem pessoas que, por exemplo, nesse dia estão lidando com diagnósticos difíceis de doenças que foram descobertas. E aí elas precisam de ter um controle emocional para não se abater com isso, mas de buscar força em Deus para vencer essa enfermidade. Eu admiro pessoas que venceram doenças graves através da fé, claro, buscando também tratamento na medicina, mas não se deixaram dominar pela informação desastrosa de um diagnóstico dado por um médico, né? Porque você precisa viver, você precisa focar não na doença, mas você precisa focar no Deus que cura de qualquer doença. E isso é importante quando você traz para perto de si a palavra. Agora, qual é o conforto que a palavra dá em momentos difíceis da vida? Um conforto completo. O conforto de saber que Deus está no controle de todas as coisas, que se você morrer é lucro porque você sabe em quem você acredita e você sabe para onde que você vai, por aquilo que a palavra de Deus diz. E se você vive, por mais que você tenha aflições, que o próprio Senhor Jesus disse, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ou seja, enxergue as coisas boas também, apesar das difíceis. Procure canalizar a sua energia, os seus pensamentos, naquilo que te traz esperança. E qual é a esperança? A esperança de que Jesus está no controle da sua vida. E aqueles que confiam nele não podem viver de forma descontrolada, como se não existisse um Deus que cuida de você. Eu não posso viver, uma vez que eu conheço a palavra de Deus, como um homem inconstante, descontrolado emocionalmente. Poxa, peraí, você não acredita, você não tem fé? Como um homem de fé vai viver desesperado? Como uma mulher de fé vai viver desesperada diante de uma circunstância ou de alguma notícia, temendo por algo que ainda nem aconteceu? Ou se preocupando com o que os outros vão pensar? Você tem que se preocupar, não é com o que os outros vão pensar. Você tem que se ocupar com a palavra, porque é a palavra que vai gerenciar bons pensamentos em você. O descontrole emocional vem na ausência de conhecimento. Se você fosse uma pessoa que procurasse meditar na palavra de Deus, e eu não vou dizer para você ser religioso para fazer isso. Eu digo sempre, a Bíblia não tem nada a ver com religião. A religião não é dona da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e ela cabe em qualquer coração. Qualquer pessoa, você não precisa ser religioso para ter uma Bíblia, para ler a palavra de Deus. Esqueça, tire isso da sua cabeça. Se você ler a Bíblia, você vai se tornar um religioso. Não tem nada a ver. A Bíblia é um manual de vida para você viver melhor. Para você viver melhor com você mesmo.
para você viver melhor com as pessoas em sua volta. Agora, é claro que nem todos vão querer viver bem com você, mas isso não é uma questão sua, não é um problema seu. A questão é você viver em paz consigo mesmo. Se as pessoas não gostam de você por algum motivo, é problema delas. Não é problema seu. Se você está em paz com o seu coração, se você procura viver bem consigo mesmo, automaticamente quem quer viver bem com você vai viver. Agora, quem por algum motivo não quer, aí é uma questão dela, você não tem governo sobre isso. Agora, um conselho que eu te dou: procure alinhar o seu coração à palavra de Deus, porque isso vai facilitar a sua jornada. Isso vai facilitar a sua caminhada. Então, o medo, ele tem medo que paralisa as pessoas. Tem pessoas que se sentem paralisadas, não conseguem fazer nada, porque são dominadas por notícias ruins e canaliza sua energia naquilo. E elas ficam sem ação para qualquer coisa. E eu digo, não faça isso com a sua vida. Não canalize a tua força no medo. Não canalize os seus pensamentos em coisas ruins. Porque tem um estudo que diz que tudo aquilo que você foca se expande. Tem um estudo de vários livros de inteligência emocional que fala a respeito disso. E isso é uma comprovação científica. Quando você canaliza os seus olhos no problema, aquilo cresce. Entendeu? Então, quer uma dica para você deixar de canalizar a sua mente em coisas ruins? Você quer um motivo para você tirar os seus olhos de problema e sua mente de pensar coisa ruim? É que tudo que você pensa se expande. Se você pensa coisas boas, aquilo vai expandir na sua mente, no seu coração, e aquilo vai refletir na sua vida. Agora, se você ficar só alimentando problema, dificuldade, só enxergando obstáculo no seu caminho, aquilo vai crescer e de fato vai se tornar um obstáculo, porque você só sabe pensar em problema. E aí gera esse medo, esse pânico que atrapalha você de direcionar para as outras coisas, para resolver aquele problema que de alguma forma te incomoda. Então, queridos ouvintes, eu acho que a dica aqui hoje está sendo clara para você que me ouve. Pare de focar no medo. Quem é aperfeiçoado em Cristo, ou seja, no amor de Deus, não pode viver com medo. Não pode, uma pessoa não pode ser governada pelo medo. Não pode. Às vezes eu converso com certas pessoas, principalmente minha mãe, e às vezes eu troco uma ideia com ela a respeito de algumas coisas. Eu falo, olha, é um direito sentir medo. Mas eu digo para a senhora uma coisa, não seja governada por isso. A senhora pode sentir, cada um escolhe se quer sentir medo ou não. Mas eu falo, não viva gerenciando as suas emoções pelo medo, porque isso te atrapalha. Deixe a palavra governar o seu coração. Você tem que confiar que aquilo que está escrito é verdade. E é consolador quando a palavra penetra de tal forma no seu coração, de maneira que o que as pessoas falam não importa mais. Não importa, eu era uma pessoa, alguns anos atrás, que eu vivia preocupado com a opinião dos outros. Isso não me influencia mais. Eu não estou preocupado com o que as pessoas pensam a meu respeito. Isso para mim pouco importa. Se pensam bem, que bom. Obrigado. Se pensam mal, também eu continuo seguindo, eu continuo caminhando. E o conselho que eu dou para as pessoas também é a mesma coisa. Se você se preocupar com o que os outros pensam a seu respeito, você não vive a sua vida.
Irmão, todo mundo tem algum tipo de desafio para vencer. Eu não gosto nem de falar problemas, porque são desafios que você vence, que você amadurece. Eu sempre falo para mim mesmo, com os desafios que me apresentam, ou eu aprendo ou eu venço, mas eu nunca perco. Edmilson, mas não é porque eu já treinei, eu treino os meus pensamentos, as minhas emoções para esse tipo de ação, para esse tipo de atitude. Isso é mérito meu? Não. É porque eu já passei por tantas adversidades que eu fui amadurecendo e fui corrigindo, alinhando o meu coração à vontade de Deus. E aí você vai na palavra, você tem um salmo poderoso que faz um efeito como uma bomba na tua mente. É o Salmo 125. Eu vou abrir aqui na Bíblia. O que diz o Salmo 125? Presta atenção nisso aqui. Eu quero ler o verso primeiro. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião. Não serão abalados. Presta atenção no que está escrito aqui. Aqueles que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não serão o quê? Abalados. Com o quê? Com qualquer coisa, você não vai ser abalado. Você não vai ser abalado. Mas permanecerão para sempre. Meu querido, você tem algo dentro de você chamado alma. Isso nunca acaba. A sua alma é eterna. Quando você tem a convicção de quem está na sua vida, que é Jesus Cristo, e que Ele te fez um ser eterno, que nenhuma dificuldade, nenhum problema pode abalar você, mas ela tem a função de aperfeiçoar o seu coração, isso te dá uma paz tão grande. Tem pessoas que, mas a crise, mas ela canaliza as coisas só em problemas, né? Mas essa enfermidade, essa doença, essa dor. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você pode adoecer. Você pode sofrer crise. Você pode perder N coisas. Você pode até passar uma crise que culmine numa separação, num divórcio, né? Só Deus sabe a circunstância da sua luta, mas você não pode se abater com estas coisas. Deus não fez o homem para se abater com nenhuma dificuldade. É claro que tem dias que você se entristece. Há momentos na vida que a gente se entristece com certas coisas. Mas você se volta para a palavra. Você procura alimentar a sua mente com aquilo que te traz esperança, que é justamente a palavra de Deus. E aquilo vai te confortando. Em muitos momentos da minha vida, em que eu me senti desesperado, quando eu passei crises emocionais, não sou diferente de ninguém, a palavra de Deus foi tudo para mim. Tudo. Eu devo tudo da minha vida à palavra. Tudo. Tudo que eu sou hoje, eu devo à palavra de Deus. Ou seja, Jesus tem feito uma enorme diferença no meu emocional. E nos momentos mais difíceis da minha vida, a Bíblia foi tudo para mim. Ela foi melhor do que infinitamente mais a minha mãe, foi infinitamente melhor do que o meu pai, foi infinitamente melhor do que qualquer pessoa que pudesse estar do meu lado. A Bíblia foi tudo para mim. Ela foi bálsamo, ela foi conforto, ela foi consolo, ela foi, eu não tenho como te expressar em palavras o que a palavra de Deus representou para mim e representa. Então, eu digo para você uma coisa.
A Bíblia não é um livro comum. Se você entendesse que o que está escrito aqui, se você pudesse levar e escrever na tua mente o que está aqui, você ia canalizar hoje a tua energia em coisas que de fato te ajudam, não em coisas que te destroem, não em coisas que te faz adoecer. Você precisa olhar para a sua vida com uma nova perspectiva. Pare de enxergar problemas e comece a enxergar a palavra. Porque assim a tua vida vai ser melhor e mais fácil. E quando eu digo mais fácil, não significa que não vai ter desafios, né? Vamos substituir, em vez de falar problemas. Não significa que não vai ter desafios. Mas a palavra vai te ajudar a vencê-los. A palavra vai te ajudar a vencê-los. Na vida a gente erra. O fato de você ter a palavra de Deus não significa que você vai ser perfeito em tudo que você faz. Às vezes você vai cometer erros. Mas mesmo cometendo erros, Deus vai te ajudar a corrigir a rota da sua vida. Deus vai colocar novamente você no prumo. Sabe, é consolador poder saber disso. Não seja governado pelo medo. Não seja governado pelo que as pessoas falam para você. Seja governado por aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, diz para você. Que o Senhor tenha falado ao seu coração através dessa reflexão